Boa tarde, amigos, queridos, né? Encarnados aqui presentes e desencarnados também. Nessa manhã de julho, fria, um ventinho assim, nós nos sentimos até muito importantes. Da tarde de junho. É de junho que eu falei? Tarde. Você falou manhã. Falei manhã, é porque eu ainda devo estar assim, sonambulicamente. É o tema. Vocês sabem que nada é por acaso, né? Então, nessa tarde de julho, tão agradável para uns, desagradável talvez para outros, mas eu quero dar meu boa tarde, meu agradecimento pela oportunidade do estudo. Cada vez que nós pegamos um tema, nossa, mas como faz bem estar em contato com aquilo que nós temos que preparar. E é de uma responsabilidade muito grande, porque é a oportunidade que todos nós teremos de aprofundar um pouquinho mais essa temática. E vejam bem que hoje nós vamos tratar ainda da parte terceira do Livro dos Espíritos, onde repousam 14 perguntas. Nós vamos falar de uma temática que é bastante intrigante ainda para uns, mas já para outros já não é tão intrigante, porque a partir do momento que nós abraçamos a doutrina espírita, ela traz esclarecimento, traz conforto e traz caminhos para cada um de nós compreender aquilo que ainda era um pouco intrigante. Então, já que eu estou usando tanto, né, essa qualidade para o tema, como todos leram, é o sonambulismo. E aí, quando eu peguei, eu fiquei pensando, nossa, você vai conseguir mais uma vez entrar em contato com questões que durante algum tempo te provocaram muitas perguntas. Isso porque eu devolvo essas questões para vocês. Qual de nós, que está aqui sentadinho, não conheceu um caso de sonambulismo? Não teve um caso bem próximo dentro da sua família? Ou amigos ou conhecidos? E aí ainda vou mais um pouquinho fundo. Qual de nós, conhecendo esses casos, ainda éramos meninos, meninas, e diante daquelas histórias, nós ficávamos na dúvida e até perguntávamos a papai, ou a mamãe, ou a Dinda, enfim, alguém, afinal de contas, o que a pessoa tem? Porque naquela época nós ainda circulávamos pela sala quando os adultos conversavam. E às vezes a mãe ou o pai dizia, vai, é hora de criança dormir, ou vão brincar em outro lugar. Nós não tínhamos um celular para pesquisar. Acharam que eu ia falar mal do celular. Hoje, eu já recorreria lá rapidinho, como adolescente, sonambulismo, e viriam várias informações. Mas, quando eu comecei a estudar, eu pensei, caramba, sonambulismo, quantos casos conhecemos? Será que ainda são tão frequentes? Ou será que o distanciamento que temos hoje uns dos outros não nos permite mais ter aquela intimidade que tivemos no passado a respeito de determinados casos? O sonambulismo sempre provocou muita indagação, provocou muitos rótulos esses que levaram aqueles portadores dessa condição a situações, às vezes, desastrosas. Ou não eram compreendidos e, por isso, eram afastados de um convívio social, a ponto de, não vai dormir na casa da sua tia, porque lá tem uma janela, é o 10º andar. Ou, enfim, qualquer outra justificativa que reportava sempre aquela condição. Ou, simplesmente, quando sabíamos de uma história, fulano é sonâmbulo, esse cara é enlouquecido, tem um comportamento diferente, ele é especial, ele é diferente. E para que nós pudéssemos compreender de uma forma mais afetiva, mais científica, mais espiritual, nós temos Allan Kardec, no século XIX, reunindo algumas produções intelectuais científicas que, afinizadas com o espiritismo, ficaria difícil no século XIX não compreender
situações como magnetismo animal e espiritismo. Uma ciência se juntava a outra. Porque quando falamos em magnetismo animal, e aí vem a importância de estar na casa espírita, ou ouvindo uma palestra, eu vou tentar ser bem didática, ou vindo fazer um curso. Para que nós tenhamos, assim, maior intimidade ainda, são 10 perguntas no Livro dos Espíritos. Mas no Livro dos Médiuns também se coloca a questão do sonambulismo. Em todas as obras de Kardec, nós vamos ver sempre uma associação, uma referência, aquela condição tão especial que nós adoramos, que é a hora que nós vamos dormir e sonhamos. Então, eu pesquei uma frase aqui que todos já leram, já ouviram, do professor Rivail, Allan Kardec, que numa frase só ele mata uma curiosidade. Os sonhos são produto da emancipação da alma. Emancipação. Então, o espírito ou a alma se desprende totalmente? Não. Fica um elo sempre sustentando, como a abertura, está vendo? Tem tudo a ver. O corpo físico e o espírito que, nesse momento, habita esse corpo. Então, na hora que nós vamos deitar, façamos uma prece antes, pedindo muito encorajamento para que possamos trabalhar na seara com Jesus, de Jesus, ajudando, então, esse sonho a acontecer. E, dessa forma, nós não nos desprendemos totalmente, porque se isso vier a acontecer, nós estaremos desencarnando, né? Então, nem o sonho, nem o sonambulismo significa uma ruptura. Ao contrário, é exatamente esse elo que nos liga o corpo físico ao espírito, que nos dá o quê? A sensibilidade. E aí, então, alguém já está pensando, quer dizer, então, que o sonâmbulo sente alguma coisa. Ele registra alguma coisa. Claro que sim. Mas eu montei um roteirinho aqui, eu só estou assim, soltando algumas sementinhas. Eu montei um roteirinho para que nós pudéssemos compreender melhor essa questão que envolve 3 coisas muito importantes, que é o magnetismo. E quando nós falamos em magnetismo, nós estamos falando em quê? Em eletricidade. Cada um de nós tem um jeitinho especial, não é? Então, nós vamos precisar investigar que jeitinho especial é esse, de onde ele vem. Nós estamos imersos dentro do grande fluido universal. E cada um de nós possui um fluido vital. E é esse fluido vital que é essa energia, que não foi descoberta no século XIX por Kardec. Esse conhecimento já existia desde as primeiras organizações sociais. E com veemência, no momento da Antiguidade Clássica, nós vamos ver, por exemplo, os egípcios, com os seus mistérios, os sacerdotes, tendo conhecimento já das manifestações do espírito, tendo conhecimento já dessa energia que chamamos de magnetismo animal. Aliás, nós já vamos chegar lá também para ver quem batizou corretamente. E dessa forma, foram os egípcios, foram os gregos, foram os medas, foram os persas, todos aqueles que habitavam a região da Mesopotâmia, foram os gregos também, que já detinham esse conhecimento. E na medida que nós vamos viajando através da nossa ventura e aventura da encarnação, graças a Deus, nós vamos acompanhando como se deu a evolução do pensamento científico. Porque para Kardec chegar na primeira pergunta, 425, e conversar com os espíritos assim: o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Aí nós falamos, caramba, como ele chegou a essa pergunta? O quanto
de material produzido através dos séculos havia sendo codificado de uma forma dispersa, mas relativo para cada cultura. E como no século XIX, tudo isso vai ser reunido. Nada aconteceu por acaso. Foi preciso que nós, através das diversas etapas históricas, produzíssemos e acelerássemos o conhecimento científico. Só que vai chegar um momento, depois da Idade Antiga, em que esses conhecimentos foram quase que enclausurados, ficando apenas para os alquimistas o prazer de descobrir uma substância animal que poderia ser utilizada na cura de alguma doença. Foram eles que vão perceber também essa capacidade que cada um de nós tem de energizar o outro. Mas aqueles que apareciam com muita veemência incomodavam a maior instituição da época. Então, eram batizados bruxos. E aqueles que não incomodavam tanto eram até reconhecidos, como diz a minha amiga Sônia, companheira de trabalho, eram batizados santos. Nem santos, nem bruxos. Éramos simplesmente espíritos encarnados no corpo físico, trabalhando a inteligência através de orientações que eram plasmadas e são plasmadas lá de cima. Muito bem, Graça, você já está na Idade Média e a palestra não começou. Já sim. Nós estamos ensaiando de onde vieram esses conhecimentos, essas observações que possibilitariam, por exemplo, eu vou citar aqui, um astrólogo, um químico, um físico, um grande homem chamado Paracelso, que no século XV vai conseguir extrair de uma substância mineral, o mercúrio, misturando com água, a cura para a sífilis. Em 1527, houve, numa região da Europa, uma onda de sífilis. E Paracelso descobre que, além dos animais, poderiam ser retiradas também dos minerais, nem flor, nem pedra, uma substância que pudesse vir curar doenças. E o tempo vai passando, isso nós estamos no século XV, no século XVII, a Europa vai conhecer uma revolução científica. Então, nós vamos ver vários pensadores, Kepler, por exemplo, Giordano Bruno, e aí eu oriento vocês a comprarem um livrinho que tem lá na livraria, a autoria de uma senhora Graça, Sônia Campos, que tem um capítulo no volume 2 que fala sobre a revolução científica. Nós temos que falar e provar documentando. Esse é o papel da história. O papel da doutrina espírita, já vos digo. Para que nós tenhamos ideia, até 1500, o ano de 1500, as pessoas eram tratadas com formulazinhas que vinham dos animais, depois que vinham, que eram extraídas dos minerais, alguns cataplasmas, muito conhecimento das ervas, muita aplicação de energia através das mãos. E o princípio, então, do magnetismo pessoal, do fluido vital, começava a ganhar prática, praticantes, e também crescia o número de pessoas em busca desse socorro. Quando Paracelso chega e diz, né, ele conclui mais ou menos que a diferença entre o remédio e o mal depende de quê? Da dose. É porque ele já vinha experimentando muito isso. E o tempo foi passando. Chegamos no século XVII. No século XVII, a Revolução Científica sacudira muito o pensamento. Iria brotar no início do século XVIII pensadores cientistas, como, por exemplo, Mesmer. Mesmer reconhece a existência do fluido vital. Mesmer reconhece a ação do fluido vital sobre as pessoas e faz diversas experiências, chegando a curar uma amiga de Mozart, uma pianista cega, usando como recursos manganês, ferro. Aí hoje a gente vai ao médico, né? E vai lá
E tem deficiência de ferro, manganês, zinco. Mesmer também descobriu o zinco. Então, gente, isso tudo já vinha lá desde Paracelso, século XV. E por que nós estamos viajando para tanto tempo tão distante? Porque, quem sabe, lá estivemos também como experimentadores ou fomos socorridos por esses tantos que emprestaram as suas mãos para curar. Não precisa muito tempo. Se ninguém concordar com o que eu vou dizer, eu boto a minha mão à palmatória. Uma família de muitos filhos, na década de 50, 60, não existia plano de saúde, mas existia rezadeira, sabe? E a gente, às vezes, a mamãe pegava e levava para rezar. Ou então a rezadeira ia na nossa casa. E são esses médicos, curadores, receitistas anônimos, sem nenhum conhecimento acadêmico, mas fazendo uso da sua faculdade mediúnica, se colocaram a favor, a serviço de todos. Faltou aqui dizer, nessa caminhada a respeito do magnetismo, o maior exemplo de magnetismo que foi Jesus, através de toda a sua ação, quantos curou, quantos motivou, quantos receitou, um remédio infalível, sem contraindicação, mas que seus olhos colocavam para todos. Como é o nome desse remédio? Amor. Então, nós temos aí tantos momentos para poder perceber essas 10 perguntinhas que vão ser justificadas por vários autores. Hermínio Miranda, ele justifica isso naquele livrinho que todos nós lemos, eu sempre esqueço o nome dele, está aqui, Dramas da Obsessão, Ivone Pereira, e Diálogo das Sombras. Está lá vários parágrafos falando sobre o quê, Graça? Você está falando sobre o quê? Sobre a condição que um sonâmbulo tem, mesmo que seja induzido, que é exatamente o magnetismo pessoal. Esse desdobramento, né? Essa saída, essa emancipação que a alma executa, permite a esse sentir frio, calor, permite a esse lembrar de um passado ou até chegar em ideias inatas com uma intuição para o futuro. E o bacana foi que no século XIX, algumas outras correntes dentro da medicina socorrista começavam a aparecer ao lado dos magnetizadores. 2 grandes magnetizadores, por exemplo, Mesmer e o Marquês de Poussegu, que está lá bonitinho no nosso livro. Eu vou contar uma história referente a esse Marquês. Já falei 2 casos do Mesmer. E nós vamos chegar no século XIX somando magnetismo pessoal, fluido vital, a aplicação desse fluido vital através do passe. O que é o passe? É a aplicação desse fluido vital. E esse indivíduo trabalha sozinho? Claro que não. Há sempre uma sintonia com o espírito que o orienta. Então, no século XIX, magnetismo pessoal, ou eletricidade, mais fluido vital e mais homeopatia passaram a caminhar juntinhos. Vale sempre a pena lembrar isso. Mas para a medicina materialista, não levavam muito a sério. Até houve uma reportagem semana passada, vocês devem ter lido, ouvido, que em alguns países na Europa há uma certa prevenção dos governos em relação ao financiamento dos produtos homeopáticos. Não cabe a nós, nem muito menos a mim, buscar razão, mas devem existir razões naturalmente de ordem materialista financeira. Então, gente, já estamos imersos numa atmosfera bastante especial para compreendermos a preocupação de Allan Kardec em perguntar aos espíritos o que é o sonambulismo. E os espíritos responderam:
é um estado de independência da alma, mais completo que no sonho. E então, as faculdades adquirem maior desenvolvimento. Eu pergunto para vocês, que faculdades são essas? São as faculdades mediúnicas que cada um de nós possui em maior ou em menor grau. Eles ainda, os espíritos, vão dizendo, a alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito, né? Porque a gente no sonho está ali, sonhou, que foi, que viu, que encontrou, não é? Mas nós não levantamos, não temos ações, nós estamos apenas sonhando. Podemos até, né, fazer algum movimento, emitir algumas palavras, mas no sonambulismo não. O indivíduo levanta e faz uma série de coisas. Por exemplo, eu assisti muito uma pessoa levantar, sentar em frente à penteadeira, pentear os longos cabelos. Ela hoje não está aqui, não vai brigar comigo. Se pintar maravilhosa, ir à sala e sentar, como se estivesse esperando alguém. Eu ia, ficava olhando, aí via que ela não se movia, e ela acha, mamãe, tem acontecendo isso. Via um outro irmão acordar, ficar em pé e falar em língua. Uma eu sabia, porque eu já era mocinha, já estudava francês, já estava falando francês. Aí eu chamava meu pai, né? Falava, tá ali falando uns negócios. Meu pai, bom, isso é alemão. E tudo bem. Depois voltava, depois de discursar, voltava a dormir. Bom, isso me marcou muito. Vi filhos de amigos, vi afilhados abrindo janela, sentando no telhadinho, mas o pai era psiquiatra, então resolveu do jeito que, de uma forma bem sutil, né? Não houve problemas. Soube de tantos casos, li tantas coisas, e quando vi para a doutrina espírita, consegui compreender que não era o corpo que via, mas é quem é que vê? A alma. É a alma que vê. Consegui compreender que o sonâmbulo registra. E esse registro é feito por esse elo que une o corpo físico ao espírito. Mas ouvi também muitas histórias que durante bons séculos associou o sonambulismo a alguma coisa demoníaca, a alguma coisa não natural. Ouvi histórias que muitos sonâmbulos foram encarcerados, isolados do meio ambiente. E aí, estudando, fui lá no discípulo assim, dileto de Mesmer, que foi o Marquês de Pessegui, né? E ele era um militar também, era médico, e era um grande magnetizador, um competente magnetizador. Quando eu falo magnetizador aqui, eu até imagino que alguém pode estar pensando alguma coisa de bruxa. Nada disso. O magnetizador é aquele que tem a sensibilidade na percepção do outro. Nós sabemos que até um abraço cura, não é não? Sabe, um telefonema daqueles que não é só com emoji, mas que a gente escuta a voz, cura. Oi, como vai você? Você imagina alguém que se dedica a cuidar do outro. Então, o Marquês de Pessegui, ele curava. Eu vou contar uma historinha do Vitor. Quem quiser entrar lá no Google, pode procurar Vitor, o pastor. Se eu esquecer de algum detalhe, depois vocês vão complementar. Então, Vitor, o pastor de ovelhas, era um menino de 14 anos, mais ou menos, e ele começou a sofrer de algumas situações que comprometiam a sua saúde. E ele procurou o Marquês de Pessegui e o Marquês magnetizou. E naquele estado de sonambulismo induzido, o Marquês começou a ficar assim meio... Espera aí, como é que pode? Esse menino que tem uma cultura apenas de pastor está me orientando. O menino começou a dizer, olha, tome o tal medicamento. Ele tem que tomar o tal medicamento. Aí, mas quem é que está falando? É alguém que está aqui. Tome um tal medicamento, e esse Marquês foi anotando. E foi aplicando esse medicamento, e esse menino teve uma melhora assim incrível. E o Marquês registra isso. Muito bem, vocês vão de perguntar, né? Quem orientava Vitor, o pastor? O espírito que estava junto a ele. Orientava e ele passava a informação
durante o seu transe sonambúlico. Aliás, tem umas palavras que às vezes dão um grito. Transe sonambúlico, a hipnose que nós estamos falando. Ele, orientado pelo espírito benfeitor, contava ali para o Marquês de Périgueux o que devia fazer. E o Marquês assim fez. Só que aí estourou a Revolução Francesa e esse Marquês, claro, por ser nobre, foi preso. E quando ele conseguiu a liberdade, o próprio Napoleão, né, que no finalzinho encerra esse momento revolucionário, ele é solto, mas os magnetizadores já haviam se proliferado de uma tal forma que deram continuidade aos atendimentos socorristas para aqueles que precisavam, porque não existiam médicos para todos, utilizando o quê? O passe, o magnetismo, o sonambulismo induzido. É por isso que lá, uma das perguntinhas, no livro dos Espíritos, diz qual é a diferença entre sonambulismo natural e o sonambulismo artificial? É apenas o artificial induzido, através da aplicação dos passos magnéticos, da concentração. Alguém vai dizer, qualquer coisa, uma regressão. Mais ou menos isso, né? Um caminho para. E os fatos do sonambulismo vão se dar na medida em que esse corpo físico e esse espírito encarnado nesse corpo físico possuem graus de sensibilidade para a percepção. Então, o corpo físico é importante? Sim. A condição física de saúde é importante? Sim. A condição desse espírito encarnado no corpo físico é determinante? Sim. Quanto mais elevado for esse espírito, a sintonia desse espírito com espíritos mais elevados vão ocorrer. E pode também ocorrer uma sintonia com um espírito que não é tão elevado? Claro, lógico. Então, Graça, você está falando que há clarividência nisso? É, claro que há clarividência. E de onde, né? De onde vem essa clarividência sonambúlica? Os espíritos lá no livro, eles são taxativos. Eles vão responder o seguinte: já o dissemos. É a alma que vê. Né? Porque a gente diz, poxa, como é que um cego é médium? Como é que ele vê? Quem vê? É a alma. E ele é sonâmbulo, é a alma. Então, nós temos que entender que o que ocorre durante a crise sonambúlica é o seguinte: o sonâmbulo fala com exatidão sobre assuntos que ele até ignora, ou assuntos que ele conhece, ou na hora ele é induzido, através da influenciação do espírito que o acompanha, a dizer tais coisas. No livro dos médios, tem aqui alguns colegas, né, do nosso livrinho dos médios presentes, tem até uma historinha que fala do anjo doutor, né, Glorinha, naqueles slides lindos. O menino que receitava. E tem um dia que pedem uma receita a ele e ele diz, hoje não. Hoje o anjo doutor não está aqui. Então, tudo isso foi chamando muita atenção de Allan Kardec, porque esses temas eram colocados em diversas mesas diferentes e vinham respostas iguais. Eu até costumo brincar quando estou na sala, dizendo, naquela época, uma pena que ainda não tinha o módulo Excel, que ia facilitar muito Allan Kardec, compilar todas as informações, né, colocar um filtro. Isso para a gente perceber o amor pela causa desse espírito de escola tão nobre, que se dedicou de uma forma tão intensa e tão emocionante, para que hoje nós ficássemos, de uma certa forma, até confortados, quando pegamos um tema desse para estudar. Quanta ignorância nós já colocamos para trás, já vencemos. Quantas vezes fomos nós, né, os inquisidores, acusadores de verdades que não são milagres, de verdades que Jesus colocou para a gente, vós sois deuses, mas que no auge da nossa arrogância, do nosso papel exercido naquela encarnação, nós não percebemos. Então, amigos, nós estamos aqui no
século XXI, 50 anos que o homem foi à Lua. Nós sabemos que há muitas moradas na casa do nosso Pai. E se a gente pega a história para colocar como cenário, olha há quantos séculos o homem vem encarnando, desencarnando, e o pensamento científico evoluindo, evoluindo, evoluindo. Qual de nós não vibra quando liga a televisão e vem uma notícia sobre saúde, alguma conquista, alguma descoberta? Na verdade, não é bem descoberta, porque são ideias que já estão sendo alavancadas há séculos e chegam trazendo para nós uma possibilidade de um melhor viver. E aí, quando nós esquecemos de que somos espíritos, nós temos dificuldade. Mas quando nós aceitamos a condição que somos espíritos, aí nós ficamos mais tranquilos. O que deu condições a Kardec de perguntar aos espíritos se o sonâmbulo podia perguntar sobre tudo. E Kardec vai responder que, assim como nós encarnados não podemos saber tudo, o sonâmbulo e o espírito do sonâmbulo também tem certas restrições. Porque nem tudo nós estamos já preparados para admitir. Então, a pergunta é: como o espírito vê através dos corpos opacos? E os espíritos vão responder que, para o espírito, a matéria não oferece o quê? Obstáculos. E essa resposta foi repetida várias vezes. E Kardec continua nessa indagação, e os espíritos vão colocando que ao espírito imperfeito não é dado ver tudo. E Kardec avança com mais uma pergunta, que nós já estamos na 438, mas não fiquem aflitos, que eu tenho muita coisa para falar, tá? Quem leu a matéria, quem estudou, já sabe que eu passei por todas as questões. Na 438 vem aquela perguntinha que nós adoramos fazer, né? Deixa eu pegar até aqui no original para não mudar uma vírgula, porque não fui eu quem fiz a pergunta. O uso, é a 438, o uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi sobre o estado de seu espírito depois da morte? Olha a pergunta e olha como os espíritos vão devolver. Sabe aquele ping-pong? Vai e cortou legal? Olha que eles responderam: muito. Como uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus deu ao homem. Aí a gente se recolhe a nossa insignificância. E com isso tomamos, na verdade, uma chamada e uma injeção de bom ânimo para que usemos as faculdades que nos foram dadas de forma o quê? Responsável. E nesse vai e vem de situações, eu fui lembrando de 2 livrinhos. Na verdade, lembrei de 3, que tem uma amiga sentada aqui que escreveu uma coletânea de livros que complementam, sim, complementam não, são facilitadores para o estudo da obra de Kardec, conversando com os espíritos, entendendo a linguagem dos espíritos. Eu não decorei os títulos não, tá? Não briga comigo não, mas são excelentes, tem na livraria. E aí a gente fala da nossa casa, dos amigos que produzem, que ajudam na nossa compreensão, e falamos também dos nossos mestres orientadores. Leon Denis, por exemplo, no livro O Além e a Sobrevivência do Ser, que é um livrinho fininho, delicioso, a gente lê assim, antes de dormir, então é uma delícia. Vai fazer um super bem. Aí eu lembrei, falei, eu lembro que eu anotei alguma coisa, que o livro é todo rabiscado, que é para facilitar aquele que pegar, já vai vendo alguma coisa importante. Ele diz assim, ó: é sobretudo pela hipnose, pelo transe, pelo desprendimento da alma, que o passado pode ressurgir e reviver. Então, quando nós ouvimos
falar que sonâmbulos conseguem, às vezes, acessar um passado ou até, através de uma intuição, antever o futuro, é verdade. Principalmente não, e quando tem alguém ao lado para fazer o registro, que foi o caso de Leon Denis, porque ele não escreveu isso porque ele achava, porque ele presenciou diversas situações que ele, inclusive, narra aqui no livro. Adormecidos quer por mim, quer por entidades invisíveis, eles reproduziam cenas de suas existências precedentes, cenas pungentes ou trágicas, que nenhum teria podido ou sabido inventar por muitas razões. Algumas particularidades dessas vidas se puderam examinar e foram reconhecidas como verdadeiras. Aí alguém vai dizer, mas quem? Quem foi examinar? Para que nós tenhamos ideia, só para relembrar, William Crookes, um grande cientista britânico, foi investigar aquele fenômeno que graçava por toda a Europa, das mesas girantes, dos médios falantes, das psicofonias, e registrou tudo isso num belo estudo, num belo livro, que é a História do Espiritismo. Então, já dei um exemplo, né? E Leon Denis coloca de uma forma bem carinhosa, olha que legal. Infelizmente, a natureza toda íntima dos fatos não me consente entregá-los à publicidade. Ai, sabe, eu achei isso assim. Nós estamos num momento em que a liberdade, ela existe, mas nós precisamos brigar muito por ela, para ela continuar a existir. Porque no momento em que eu sou policiado, onde eu estou, que eu estou fazendo, se eu falo perto aí de um iPhone, chocolate, daqui a pouco aparece uma lista de lojas querendo me vender chocolate, mas eu só falei chocolate que estava lembrando da música de chocolate, né? Mas voltando aqui ao que é sério, que a gente também não pode ser muito séria, né? Que beleza de Leon Denis colocar isso. Porque as experiências, vamos dizer, dos desdobramentos, da aplicação do magnetismo, do sonambulismo, dos sonhos, não eram experiências para plateias, não eram espetáculos, mas ocorreram. E muitos contribuíram, acabaram contribuindo para comprometer o Kardec, para comprometer Leon Denis. E o esforço que a doutrina, e todos aqueles que abraçaram a doutrina e abraçam, e é compromisso nosso da seriedade, fazem jus a tudo que Leon Denis colocou, né? E aí, meus amigos, nós vamos pensando nessa questão do sonâmbulo. Eu fiz duas anotações pequenas aqui. O sonambulismo na família implica, para umas, silêncio, e aí quem faz o silêncio ainda está preso aos misticismos, a vergonha social, né? Coisas assim. E implica também famílias que têm a coragem de compartilhar, compartilham com seus familiares, buscam atendimentos de terapeutas e buscam a casa espírita. A casa espírita é um farol que, durante aquela escuridão vivenciada por muitos de nós, ilumina e mostra o caminho, porque é um trabalho com Jesus. E falando de sonambulismo, nós estamos falando em mediunidade. 3 minutos aí? Ah, tá. Tá, tá bem. E nós estamos falando de mediunidade. Eu lembro de uma outra amiga que não está aqui, e que me deu uma vez um livrinho fininho do Chico Xavier, muito lindo, chamado Mediunidade e Sintonia. E aí, mexendo lá para preparar, que eu estou aqui, um monte de papel. Eu tenho toda a intimidade com o mundo digital, mas eu adoro sentir quando eu escrevi o tipo de letra que eu chamei a atenção. Eu vivo com os papéis. Ainda e trouxe o livrinho. Olha que lindo, diz assim, ó. Tarefa mediúnica. Mediunidade não é instrumento de mágica com que os espíritos superiores adormecem a mente dos amigos encarnados, utilizando-os em espetáculos indébitos
para a curiosidade humana. Realmente observamos companheiros que se confiam a entidades não aperfeiçoadas, embora inteligentes, efetuando fascínio provisório de muitos no setor das gratificações sentimentais menos construtivas. Entretanto, aí temos apenas o encantamento temporário e nada mais. Tarefa mediúnica, no fundo, é a consagração de trabalhador ao Ministério do Bem. O fenômeno dentro dela surge em último lugar, porque, antes de tudo, representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Então, encerramos aqui esse nosso estudo e eu espero que tenha contribuído como um grãozinho de areia para nós compreendermos o assunto. É isso, né, amiga? Obrigada, uma boa tarde.